Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. O tema de hoje vai ser Nazireus e a unção do fim. E antes de eu entrar no assunto principal, como de costume, eu vou construir aqui um raciocínio com vocês. Eu vou falar sobre o cenário do fim e eu vou falar sobre o homem do fim, tá bom? Então vamos lá? Vamos entrar no assunto? Bem, lá em Lucas, capítulo 18, Jesus diz assim: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é uma fala de Jesus, tá bom? E antes de Jesus iniciar a fala, lá em cima, no iniciozinho do capítulo, ele cita uma parábola. E ele cita, uma parábola de um juiz injusto e de uma viúva que precisava ali, que tinha uma causa ali, e que precisava que aquele juiz fizesse justiça contra o adversário dela. E aí, ele começa iniciando, e ele começa falando sobre o dever da gente orar sempre, perseverar e nunca desfalecer. E aí essa viúva, ele conta essa parábola, essa viúva ela ia sempre importunar esse juiz, pedir ajuda a esse juiz de forma insistente. E esse juiz não atendia essa viúva, porque a parábola vai dizer que esse juiz ele não temia nem aos homens e nem a Deus. E aí, só que de tanto essa viúva insistir, esse juiz vai e ele atende o pedido dela. E ele diz assim: Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E aí Jesus diz assim: olha, escuta o que esse juiz injusto está falando. Não fará justiça, não fará Deus justiça aos seus discípulos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então Jesus fala isso. E Jesus está falando sobre o dever da gente orar sempre, em meio às nossas questões, em meio às nossas dores, às nossas dificuldades, e nunca desfalecer. Só que no capítulo 8, que foi o capítulo que eu iniciei aqui, ele diz assim, ele já muda o tom da conversa. E ele fala assim: digo-vos que depressa lhe farás justiça. Anteriormente ele falou mesmo que tardio, só que aqui ele já está dizendo: digo-vos que depressa lhe farás justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então ele já está falando aqui de uma justiça divina baseada em um juízo de Deus sobre os homens, sobre os iníquos, sobre esses homens injustos, que não temem nem aos homens e nem a Deus, só temem a Ele mesmo. E aí, o Senhor já cita essa parábola, falando esse versículo aqui, versículo 8, falando do cenário do fim, falando sobre um esfriamento espiritual do mundo, tá bom? E aí a gente vai lá também para 1 Timóteo 4, versículo 1, que Paulo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então ele está dizendo aqui que alguns da fé se desviarão. Alguns da fé darão ouvidos aos espíritos enganadores, às doutrinas de demônio, cairão no engano de Satanás. Então aqui, e tem vários outros versículos que falam sobre o tempo dos fins, e aqui ele já está dando um cenário do fim. No mundo, de um esfriamento espiritual, na igreja, de alguns se desviar da fé. E aí, a gente vai ler lá em 2 Timóteo 3, 1, 2, e aí ele vai falar sobre o homem.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. E aí ele vai seguindo, gente, aí ele cita uma série de coisas sobre esse homem do fim, esse homem dos últimos dias, e ele diz que ele vai ser avarento, presunçoso, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. É uma lista de coisas que o apóstolo Paulo fala sobre a característica desse homem do fim. Um homem que é voltado para si mesmo. Um homem que Jesus, na parábola anterior que eu falei, ele não teme nem aos homens, nem aqueles que estão ao redor dele, nem a Deus. Um homem totalmente insubmisso, totalmente voltado para si. E aí, a gente vai lá para Lucas 14, que Jesus ele cita outra parábola. Ele fala assim, olha, um certo homem fez uma grande ceia, fez um grande banquete e convidou muitas pessoas. E à hora da ceia, ele mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, tá tudo pronto, já tá tudo arrumado. E todos começaram a dar desculpas para não ir para a ceia, para o banquete que esse homem tinha preparado para eles. E aí o primeiro diz assim, olha, eu comprei um campo, eu tenho que ir lá ver esse campo, desculpe, tá? Eu tenho que ir lá ver. E aí o segundo diz assim, olha, eu comprei 5 juntas de boi, eu tenho que experimentar, desculpa, tenho que ir lá ver. Aí o outro disse, eu casei com a minha esposa, tá? Desculpa, eu não posso ir. Então esses homens, eles recusaram o banquete de Deus, porque eles estavam envolvidos nas suas próprias questões. Eles tinham urgências ali, eles tinham interesses ali. Eles tinham ali motivações próprias que impediram eles de estar ali no banquete de Deus. E aí, isso é muito semelhante ao que eu falei no vídeo passado, ao que eu falei no vídeo do jubileu, sobre quando os discípulos questionam Jesus e perguntam a ele acerca dos sinais do fim. E aí Jesus vem falando várias coisas que eu citei lá no vídeo e que tem, e que tá lá na Bíblia, em Mateus 24, que ele diz assim, olha, veratermóia, acautelai-vos, cuide para que não vos engane. A gente já falou sobre essa questão do engano, tá? A gente já falou que essa era rodeada de um grande esfriamento espiritual também vai haver muito engano, muita mentira. Os homens serão enganadores e serão enganados. E aí, lá no finalzinho de Mateus capítulo 24, Jesus vai fazer a referência ali sobre a época de Noé, quando veio o dilúvio. E ele diz assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores, que antecederam o dilúvio, o povo bebia, comia, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, gente, esse é o homem do fim. Um homem que é voltado para si mesmo. Um homem que ele busca o tempo todo os seus interesses. Um homem que não está buscando ali a vontade de Deus para a vida dele. Um homem que ele está ali com suas próprias urgências, com suas próprias questões. Um homem que está comprando, que está vendendo, que está casando, que está comendo, bebendo. Um homem que está construindo, levantando, erguendo. Um homem que é voltado para si, tá bom? Um homem que está ali o tempo todo buscando os seus próprios interesses. Esse será o homem do fim. E é por isso que no reino de Satanás, tem muita gente que acha que no reino de Satanás é Satanás que reina. Não, no reino de Satanás é o homem que reina. Lembra que uma das tentações de Satanás foi levar Jesus ao monte ali e falar assim, olha, eu vou te dar
todos os reinos do mundo. Eu vou te dar poder. Então, Satanás, gente, de forma enganosa, ele faz isso com o homem. Ele coloca o homem no centro da sua própria vida. Um homem que é insubmisso ali à vontade de Deus, que não está ali buscando a vontade e os interesses de Deus. E o cenário do mundo é um cenário de esfriamento espiritual, tá bom? E alguns da fé, alguns da igreja, irão se apostatar, tá? Só que em contrapartida a este cenário, a gente tem a igreja. Glória a Deus por isso. E a gente sabe que a igreja ela é representada pelo corpo de Cristo. E essa igreja, gente, ela é formada por 2 povos, por 2 nações. E eu acredito que essas 2 nações, que esses 2 povos, são as 2 testemunhas no tempo do fim, que se encontra lá, se vocês quiserem ler, se aprofundar. Eu gosto muito desse assunto, então sempre eu tô lendo coisas a respeito disso. As 2 testemunhas que se encontram lá em Apocalipse, capítulo 11, tá? Que serão 2 povos, 2 nações, judeus e gentios, tá? Unidos ali em um só corpo, tá? Representando ali o corpo de Cristo. E lá em Apocalipse 11, tá escrito assim, que o Senhor dará poder às 2 testemunhas e elas profetizarão por 1270 dias, vestidas de saco. E lá diz, gente, que essas testemunhas, elas vão ter autoridade, elas vão ter grande poder, autoridade sobre nações, poder de ferir, poder de fechar os céus, poder de fazer muitas coisas. E o que acontece? Em contrapartida ao cenário anterior, que eu falei de um esfriamento espiritual do mundo, de uma apostasia, né? De uma apostasia ali, de um povo ali no meio da igreja se distanciando da fé, a gente tem um povo dentro da igreja que será avivado de tal maneira que terá ali, será revestido com o poder de Cristo, de tal maneira, gente, que será assim algo sobrenatural nos últimos dias. E essa unção do Nazireu que eu vou falar aqui, ela está totalmente ligada a esse período de avivamento. Porque se a gente, para ser mais didático com vocês, vamos lá para Moisés, na época de Moisés, a gente sabe que o Egito ali simboliza o mundo. O Egito está simbolizando o mundo. Faraó representa ali um príncipe deste mundo. E a Bíblia diz naquele período que o coração de Faraó era um coração endurecido, um coração insubmisso. Era um homem ali que se considerava ali o Deus da terra. Ele se considerava ali o Horus, né? O Deus ali, vivente ali, reinando ali sobre a nação do Egito. E o Egito a gente sabe que simboliza um mundo. Então a gente tem esse cenário do mundo, do homem no centro, do homem como Senhor, Deus da sua própria vida, de um homem incrédulo, totalmente insubmisso a Deus. E em contrapartida a gente tem 2 homens, Arão e Moisés, que se colocam ali diante do faraó. E aqueles homens é revestido de poder, de testemunho de Deus ali. E aqueles homens ali, o que é que eles falam em nome de Deus? Eles enviam ali aquelas pragas ao Egito. Eles abrem o mar, ele fere o Egito durante aquele período de tempo. Então eu acredito que assim como as 2 testemunhas no tempo do fim, que são os 2 povos, as 2 nações, judeus e gentios, assim haverá um povo revestido, avivado, não só em poder, mas em um grande testemunho de Cristo, tá bom? No tempo do fim, no período que a gente pode falar da grande tribulação. E aí essas duas testemunhas, elas podem ser também, eu fiz um paralelo também, com as 2 igrejas do Apocalipse, Esmirna e Filadélfia, que são as 2 únicas igrejas que o Senhor não repreende, que o Senhor não tem nenhum tipo de repreensão.
uma vai ser preservada, a outra vai perseverar até a morte, tá bom? Então, acredito que esse é o cenário. O cenário do mundo de esfriamento, de alguns da fé se desviando, e em contrapartida, um povo que será revestido de tal forma com poder e com testemunho de Deus. Então, acredito também que isso seja um avivamento, tá? Que muitos falam. E aí, eu creio que essa unção será a unção do Nazireu. E aí você me pergunta assim, Vanessa, mas por que você acredita nisso? Por quê? Porque se a gente olhar para a Bíblia, e a gente vai ver que muitas coisas na Bíblia, elas são conectadas, elas são repetitivas. O Senhor muda a história, muda o cenário, mas o Senhor está comunicando a mesma coisa. A gente vai ver isso na vida de um nazireu, que abriu o caminho para o Messias, que abriu o caminho para Cristo. E esse nazireu é João Batista. Então é por isso que eu acredito que no tempo do fim, esses homens e essas mulheres serão revestidas com essa unção, tá? A unção do nazireu. E aí, o que é um nazireu? Eu vou entrar agora aqui com você, tá? No assunto, na segunda parte do assunto, para falar especificamente disso. E aí, era um quê? Era uma consagração, né? Era uma jornada de consagração e propósito ali. Um homem, né? Era um voto, na verdade. Esse voto, ele era ele acontecia, ele era uma ordenança do Senhor, né? O Senhor ali estabeleceu ali uma ordenança ali acerca do voto nazireu. Esse voto, ele acontecia de forma voluntária, tá? E ele poderia ser perpétuo ou por tempo determinado. Então, o homem, ele ia de forma voluntária e ele falava, não, eu quero ser consagrado aqui, diante de Deus aqui, por um período de tempo ou por toda a minha vida. E esse homem ou essa mulher escolhia ali se consagrar ao Senhor, ser separado ali ao Senhor de forma especial, de forma diferenciada, tá bom? Esse homem e essa mulher, eles não precisavam, gente, ser da tribo de Levi, ali da descendência de Arão, tá? Poderia ser de qualquer tribo, homem e mulher, tá bom? E aí, o Senhor estabeleceu 3 regras acerca desse voto. Que o homem que fizesse esse voto, a pessoa que fizesse esse voto com Deus, ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia tocar em cadáver e ele não poderia também se alimentar de nenhum produto da videira, do vinho, da uva, da semente da uva, da casca da uva, nada que tivesse relacionado à videira. Então essas são as 3 ordenanças do Senhor acerca desse voto. E aí, a palavra nazireu, que do hebraico significa nazir, ele significa separado ou consagrado. Então era um homem que era separado e consagrado ao Senhor. E durante a cerimônia, né, o homem ou a mulher ele passava ali a sua vida inteira ou durante um determinado período de tempo ali. E durante esse período de tempo que ele passava ali sendo consagrado ao Senhor, no período de conclusão do voto, na cerimônia de conclusão do voto, esse homem ou essa mulher, eu falo porque tem muitas coisas na Bíblia relacionadas somente a um homem. Então, é por isso que eu tô frisando aqui homem e mulher, tá bom? Esse homem e essa mulher, eles ofereciam ali no período de conclusão do voto sacrifícios e ofertas ali a Deus. E depois de ele oferecer esses sacrifícios e essas ofertas, ele raspava o cabelo como um símbolo de sua consagração e queimava ali como parte da oferta. Então, aquilo que ele tinha recebido de Deus, ele raspava, ele entregava, ele devolvia a Deus ali como parte da sua oferta, tá bom? E isso tem muito significado. Vocês podem já pensar acerca disso aí, tá bom? Só que eu não vou entrar muito nesses assuntos aqui. Só que eu vou trazer algumas curiosidades para vocês, porque eu gosto muito de
de ler a Bíblia, de estudar e sempre frisar nessas curiosidades, porque as curiosidades ela traz muita conexão. Então é lindo ver isso, porque a gente atenta que o nosso Deus é um Deus intencional. Nada que ele faz é sem sentido, tá bom? É tudo minimamente, gente, com sentido, tem intenção. Deus, ele faz tudo com intenção, tudo com propósito. E eu gosto muito de trazer essas curiosidades, porque fala muito sobre o caráter de Deus também, tá? Aí aqui, ó, o cabelo do Nazireu era o principal símbolo de sua santidade. A gente vai ver lá, eu vou falar sobre os 3 homens notáveis da Bíblia, que eles eram nazireus, e um deles, que é Sansão, o maior símbolo de santidade de Sansão, ele estava no cabelo dele, tá? E a palavra hebraica para cabelo de nazireu significa nézer, e era mesmo usada para a coroa do sacerdote, para o diadema que o sumo sacerdote utilizava, e que significa consagração separado. Imagina, gente, o cabelo do nazireu, ele, em hebraico, né, nézer, ele tem o mesmo significado para a coroa do sumo sacerdote. Então, olha o nível, né, de honra e de... Como é que eu posso falar? Fugiu aqui a palavra, mas é coisa muito preciosa. E aí também a gente viu no vídeo do jubileu e tal, que no ano do jubileu e no ano sabático, a terra não poderia ser semeada, não poderia ser plantada. Era o período de descanso da terra. E nesse período, gente, a vinha que não era podada era chamada de vinha nazireia, em alusão ali ao cabelo do nazireu, que crescia de forma livremente, tá bom? Então eu gosto muito de trazer essas curiosidades aqui, porque elas conectam muito, tá? Então eu vou entrar aqui com vocês, eu vou falar aqui com vocês sobre as 3 figuras notáveis, 3 homens que foram nazireus e que foram muito proeminentes assim na história deles, na vida deles e na história bíblica, tá bom? E foram eles, Sansão, Samuel e João Batista. E 2 deles foram por ordenança divina. Lembra que eu falei que o voto era voluntário, que era uma escolha que um homem ou mulher fazia, né, para poder ali se consagrar diante do Senhor? Mas esses 2 homens, eles foram nazireus por uma ordem divina, tá? Sansão e João Batista. Um anjo ali apareceu aos pais ali e falou acerca do propósito desses 2 homens. Já Samuel, ele foi uma entrega por parte da mãe, tá bom? Só que o que é que eu vou trazer aqui para vocês? Existem características muito marcantes sobre esses 3 homens, sobre esses 3 nazireus. E eles foram nazireus desde o nascimento, a primeira característica. A segunda, eles foram gerados por mães que anteriormente eram estéreis. Olha, e é lindo porque como Deus gosta de mulheres estéreis. A história dos patriarcas, a história da linhagem, né, de Jesus, é uma história também de mulheres estéreis, né? A gente vai ver isso na vida de Sara, na vida de Rebeca, na vida ali de Raquel. A gente vai ver isso na vida de muitas mulheres na Bíblia. E a mãe desses 3 homens, de Sansão, de João Batista e de Samuel, elas eram estéreis, tá bom? Havia uma esterilidade ali. E de forma sobrenatural, o Senhor as visita, tá? E esses 3 homens, eles foram levantados em um período de transição. Samuel e Sansão foi levantado na época dos juízes ali, tá? Em uma época de transição e uma época de grande apostasia. A nação de Israel ali estava corrompida.
No período de Juízes ali, os homens já não queriam Deus como Senhor das suas vidas. Olha, é muito parecido com o tempo de hoje, né? Os homens não queriam Deus como Senhor da sua vida. Os homens queriam ali homens reinando sobre eles. Eles queriam um rei, eles queriam ser iguais às outras nações, às nações vizinhas. E aí o Senhor levanta alguns juízes ali, né, para Sansão, para poder derrotar ali Deus, né, os deuses dos filisteus ali das nações vizinhas. E o Senhor levanta esses dois homens, esses três homens, na verdade, em um período de transição. Quando a gente vai para João Batista, a gente vai ver também que ele foi levantado no período de transição da antiga aliança para a nova aliança, tá? E um período também em que o povo vivia ali uma falsa religião. O povo ali vivia ali uma falsa doutrina. Existia ali uma hipocrisia ali. Tanto que quando Jesus vem, Jesus condena essa hipocrisia ali, né, dos fariseus, dos saduceus. E esses homens, eles têm isso em comum, gente. E aí, quando a gente vai para a vida de João Batista, que é o interessa que a gente falar, a gente vai ver que ele é um nazireu. Um nazireu que era revestido, gente, revestido de poder, revestido de autoridade, que abriu caminho para o Messias, que abriu caminho para a primeira vinda de Cristo. E o próprio Jesus vai falar acerca dele que ele era o Elias que havia de vir. O próprio Malaquias vai falar que ele era Elias, que ele prepararia o caminho, que ele converteria o coração dos pais ao coração dos filhos. Isso fala sobre uma reconciliação. Isso fala sobre algo familiar, primeiramente na família de Deus, pai e filho, né? No sentido da gente, de nós mesmos, de nós nos convertermos a Deus em um lugar de arrependimento. E aí, Jesus vai falar acerca dele, que ele veio, né? Que João veio, João Batista veio no espírito e no poder de Elias. E para quem não sabe, Elias, eu não citei aqui anteriormente, mas Elias, eu vou falar rapidamente, Elias, ele foi um homem também, um grande profeta de Deus. E ele foi um homem que ele viveu ali um período de apostasia também, em um período de grande ali adoração a outros deuses, um período em que a nação de Israel se encontrava dividida, ora servia a Deus e ora servia a Baal. E ali a casa do Senhor estava corrompida por outros deuses. E se levanta um homem, Elias, e ele traz ali a presença de Deus ali, e toda a nação ali de Israel vê que só há um Senhor, vê ali que só há um Deus. E eles clamam, né? Só há um Senhor, só há um Deus. Então Elias, ele foi esse homem. Ele trouxe de uma forma poderosa. A Bíblia diz que o fogo caiu dos céus, ele clamou que o fogo caia dos céus e consuma esse holocausto, para que todos vejam que só há um Deus em Israel. E ele clamou pela presença de Deus ali de forma poderosa. E o Senhor, de forma poderosa, também respondeu ali, a Elias ali. Então, Jesus cita que João Batista, ele veio, né, nesse espírito de Elias. E eu creio que no período dos últimos dias, gente, surgirão, se levantarão homens e mulheres que se levantarão nesse espírito, nessa unção de Nazireu, em ser consagrado, em ser separado para o Senhor, de ser um povo ali que é revestido com o testemunho de Cristo, que é revestido com o poder de Cristo. E aí, é muito interessante até vocês lerem um pouco acerca da vida de João Batista, do ministério de João Batista, porque ele aponta muito para a igreja do fim, a igreja perseverante, tá? A igreja que persevera, a igreja que vai manter ali o seu testemunho, que vai fortalecer o seu testemunho, tá bom? Uma igreja poderosa,
que irá se levantar nos últimos dias, uma igreja fortalecida pelo Espírito de Deus, tá? Uma igreja avivada, totalmente avivada, que aponta diretamente para Cristo, para o caráter de Cristo. Porque ser nazireu, gente, porque a gente falou sobre esses homens, mas o nazireu perfeito, que não existe um voto para eles, no sentido de que ele bebeu, né? Porque a gente sabe que ele iniciou o ministério dele em um casamento, ele transformou água em vinho. E ele era chamado até de beberrão por alguns. Isso aqui não é uma apologia ao álcool, né? Deus me livre disso, não. A Bíblia não condena, mas eu acho que a gente, enfim. Mas voltando ao assunto, ele era o nazireu perfeito, tá? Ele era o nazireu perfeito. Porque ele foi totalmente separado, consagrado ao Senhor. Então eu acredito que nos últimos dias a igreja ela se fortalecerá nesse espírito, no espírito mesmo de consagração, de separação ao Senhor. E assim como foi na época da primeira vinda de Cristo, será na segunda vinda de Cristo. Então isso é um alerta também pra gente, tá? Porque a gente precisa estar nesse lugar realmente, e fazendo uma autoanálise, fazendo a reflexão sobre a nossa vida. A gente precisa estar separado do mundo, a gente precisa viver, não é viver distante das pessoas, não, é viver não nessa embriaguez que o mundo oferece pra gente, no nível de distração que nós temos hoje em dia, em filmes e em tantas coisas que nos distraem hoje em dia e que nos rouba, sabe? Da presença de Deus, que nos rouba do lugar de comunhão com Deus e que nos deixa nesse lugar, como na época de Moisés, distraídos. Na hora que o dilúvio veio, ninguém percebeu, ninguém notou. Então assim, gente, a gente precisa realmente vigiar, abrir os nossos olhos, porque o Senhor ele tem levantado. Eu creio que o Senhor está comunicando ao seu coração. Eu creio que o Senhor está comunicando ao meu coração. O Senhor está levantando pessoas para este tempo, com grande testemunho de Cristo, com grande poder, porque essas pessoas, elas abrirão caminho para a segunda vinda de Cristo. Essas pessoas serão canais de libertação. Essas pessoas conduzirão muitas outras pessoas a Cristo, assim como João Batista. Então é isso. O vídeo de hoje foi sobre esse tema. Eu gosto muito desses temas, dos eventos do fim, porque tá tudo nítido, tá tudo aí, sabe? Não é pra causar medo, não, mas é para causar um temor em espírito de santidade, de uma volta para o Senhor, de um arrependimento. Isso não é só para a sua vida, porque quando o Senhor comunica aí, o Senhor está comunicando aqui também. Então, eu espero que vocês fiquem com Deus, tá? Vocês se aprofundem mais no assunto, é um assunto muito bom de estudar, deixa a gente muito atento mesmo às questões. Não falei sobre questões políticas, até porque eu não entendo muito desse sentido. Eu acompanho algumas pessoas que falam acerca disso, acho muito interessante. Mas não é o meu lugar, né? O que envolve as profecias no sentido mais político, tá? Aquilo que está acontecendo aí no mundo, o que está acontecendo entre as nações. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Que o Senhor guarde vocês neste dia, tá bom? Que guardem a sua casa, que guardem a sua família. Tchau, tchau.